No início de agosto foi publicado um estudo que apareceu em incontáveis sites de notícias, primeiro nos Estados Unidos e logo em seguida no Brasil. Na Folha, por exemplo, olha a manchete: comer carne vermelha aumenta risco de doença do coração. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Presta atenção na linguagem, né? Sem nenhuma sombra de dúvidas. É uma afirmação causal direta. Carne aumenta o risco de doença no coração. Acontece que as mais bem feitas meta-análises que já foram publicadas sobre o assunto em 2019 no Annals of Internal Medicine e que nós já discutimos aqui no podcast no episódio 36, elas não conseguiram sequer estabelecer com segurança que haja relação entre carne vermelha e doença cardiovascular. Então, essa afirmação dessa manchete, comer carne vermelha aumenta o risco de doença do coração, ela é bem forte, ela não está de acordo com a maioria da literatura avaliada de forma séria. Quem quiser depois olha as meta-análises que a gente se referiu. Eu fico aqui imaginando que tipo de estudo será que foi esse? Que tipo será, né? Pessoal, foi, como sempre, um estudo de epidemiologia nutricional, baseado em questionários de frequência alimentar com, e aqui vem aspas para a Folha, 3.931 indivíduos americanos com mais de 65 anos que foram acompanhados ao longo de 12,5 anos, fecha aspas. Sabem quantas vezes perguntaram a essas pessoas nesses 12,5 anos o que elas comiam? 2 únicas vezes, uma em 1990 e outra em 1996. Agora me diz uma coisa, quem é que lembra o que estava comendo lá na década de 90? Tá bem, mesmo que seja lembrar no ano anterior, como era o caso aqui desse estudo, o que você comeu no último ano, obviamente isso é uma coisa imperfeita, a memória é sempre imperfeita. Eu não lembro o que eu comi semana passada, por exemplo. Sim, a gente sabe que é efetivamente difícil dizer com um mínimo de precisão o que a gente comeu 2 dias atrás. E, no entanto, essas respostas completamente analógicas desses questionários, que puxam pela memória, que é uma coisa extremamente falha, elas foram convertidas em números. Ou seja, as respostas, na maior parte das vezes eu como uma certa quantidade de carne vermelha 3 vezes por semana, virou números com 3 casas decimais nesse estudo. Isso dá, pessoal, a falsa ilusão de precisão. Você olha os números e pensa que aquilo é tudo matemática, quando a base de dados sobre a qual você está trabalhando é ilusória. Mais do que isso, o risco relativo encontrado aqui foi de 1,15. O que significa isso? Que, em tese, aqueles que comem mais carne vermelha têm 15% a mais de risco de doença cardiovascular do que os que comem menos. Para vocês terem uma ideia de como 1,15 é um risco pequeno, sabe qual é o risco relativo que ter diabetes confere para a doença cardiovascular? É em torno de 10. E de obesidade é em torno de 4. E em estudos observacionais desse tipo, baseado em questionários, Bradford Hill, que foi um dos maiores epidemiologistas que já viveu e que foi o sujeito que estabeleceu o papel causal do cigarro no câncer de pulmão, e diga-se de passagem, o risco relativo era 20, ele alertou que riscos relativos inferiores a 2 são muito baixos em estudos observacionais para que se faça inferências causais, para que se possa dizer, olha, esse 1,15 é provavelmente porque uma coisa causa a outra. 1,15 é muito baixo. E o desse estudo da carne, que foi 1,15, neste caso o intervalo de confiança foi de 1,01 a 1,30. Ou seja, o grau de certeza é baixíssimo.
mesmo que os dados fossem confiáveis e não baseados em questionários com valores, em bom português, chutados, né? Mas voltando à notícia, um estudo publicado na revista Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology no início desse mês revelou que o TMAO, produto químico gerado no intestino durante a digestão da carne vermelha, aumenta em 20% o risco da doença arteriosclerótica. Fecha aspas. Bom, para revelar isso, eles usaram a palavra revelar, seria necessário fazer um experimento. Só que esse estudo, ele não revelou isso. Ele encontrou uma associação fraca, como a gente viu, num estudo observacional, e 100% dessa pequena associação poderia ser explicado por aquilo que a gente sempre fala aqui para vocês, o viés do usuário sadio. Como existe um senso comum de que carne vermelha faz mal, quem come carne também costuma fumar mais, beber mais álcool, é mais obeso, também vai menos ao médico e tudo isso que vem acompanhado desse tipo de comportamento. E ainda por cima, essa matéria levantou a hipótese de que isso pudesse ter a ver com o tal do TMAO. Pois é, faz anos que um dos autores desse estudo aqui em questão vem promovendo essa teoria do TMAO. TMAO é uma abreviação de N-óxido de trimetilamina. E você escreveu sobre isso lá em 2013, na postagem O Pecado da Carne, no blog. Pois é, essa teoria ela tem um problema absolutamente fatal. Eu vou botar entre aspas aqui um trechinho da notícia que saiu na Folha e aí a gente vai comentar. Aspas. Entretanto, a ingestão de peixes, aves e ovos não foi significativamente associada com doença cardiovascular aterosclerótica. Fecha aspas. Acontece, pessoal, que peixe tem muito, mas muito mais TMAO naturalmente do que o TMAO que é produzido pela carne no intestino. Então vamos recapitular, né, Sari? A ideia é que a carne vermelha causa doença cardiovascular, embora seja um estudo observacional, e que isso seria por causa da produção de TMAO, esse composto, no intestino. Entretanto, o que dizer da seguinte manchete que saiu no portal Science Daily em 2018? Coma seus vegetais e peixe. Outra razão pela qual eles podem promover a saúde do coração. Composto produzido por bactérias intestinais e peixes protegem ratos hipertensos de doenças cardíacas. E vocês sabem que composto é esse que é produzido pelos vegetais e peixes? Sim, o TMAO. Dizia a notícia de 2018, níveis elevados de TMAO, um composto ligado ao consumo de peixe, frutos do mar e uma dieta principalmente vegetariana, pode reduzir os sintomas de doença cardíaca relacionadas à hipertensão. E aí eu pergunto, mas o que aumentava o TMAO não era a carne vermelha? E o TMAO não era ruim? Pessoal, olha só, TMAO é ruim ou bom? Depende da ideologia dos autores. Se o estudo fala mal de carne vermelha, o TMAO precisa fazer mal. Agora, se o estudo fala bem de peixe e vegetais, que tem muito mais TMAO do que a carne vermelha, então o TMAO precisa ser bom. E é a nutrição criando mais um composto químico de Schrödinger, algo que é e não é ao mesmo tempo. Ele é um TMAO na carne e ele é um T-bom no peixe. Na verdade, é só associação, E a interpretação é livre. Então, pessoal, não é um pequeno detalhe. Um estudo que avaliou a relação entre os alimentos e a quantidade de TMAO excretado na urina em humanos mostrou que bacalhau, por exemplo, produz níveis de TMAO 65 vezes maior do que a carne vermelha. O arenque, pelo menos 100 vezes mais do que a carne vermelha. Então, se o TMAO é o problema, que é o que esse estudo que está dando manchetes no mundo inteiro sugere, por que o estudo não encontrou associação entre doença cardiovascular e peixe? Um artigo científico espetacular sobre esse assunto que desmonta esse argumento, citando essas incoerências, vai estar incluído para vocês aí, junto com todas as referências bibliográficas, como sempre, para quem se cadastrar em drsolto.com.br/podcast. Se você já começou várias vezes a fazer dieta, mas desanimou com as dificuldades no meio do caminho, se já perdeu algum peso, mas ainda não chegou no resultado esperado, ou se precisa de apoio para retomar o controle da alimentação e destravar o emagrecimento, a gente desenvolveu um desafio
chamado Retomada, que já está na sua 3ª edição. O Retomada acontece dentro de um perfil secreto do Instagram, onde a gente tem postagens diárias, 8 encontros online ao vivo com vários especialistas, além dos cardápios sugeridos, as listas de alimentos permitidos, proibidos e de substituições. Além disso, está incluído um programa de atividade física que vai do básico ao avançado, tem receitas sugeridas, tem lista de compras. E nessa edição a gente tem um módulo Equilíbrio Emocional, em que a gente vai incluir meditação, yoga e exercícios de alimentação consciente. É mais uma ferramenta para ajudar nesse processo. Se você quiser se inscrever ou conhecer mais sobre o programa e especialmente ler os depoimentos das pessoas que participaram na 1ª e na 2ª edição, vá em drsolto.com.br/retomada. As inscrições estão abertas. Esperamos você lá. Vale lembrar que até mesmo cenoura, couve-flor, ervilha, amendoim e batata produzem níveis mais elevados de etimol na urina de humanos do que a carne vermelha. Esse é o motivo pelo qual a manchete do portal Science Daily de 2018 dizia para seguir uma dieta vegetariana com peixes para aumentar o etimol. Digo, bom, né? Naquele caso. Não existe bom, pessoal, é só um trocadilho. Em 2014, eu escrevi no blog uma postagem chamada Karl Popper e a Fada do Dente. Karl Popper é um filósofo da ciência e a Fada do Dente, vocês conhecem a lenda, né? E lá eu traduzi uma analogia da Harriet Hall, que é uma pesquisadora que publica muito sobre ceticismo em ciência, né? E ela dizia assim: você poderia medir quanto dinheiro a Fada do Dente deixa embaixo do travesseiro. Se ela deixa mais dinheiro para o primeiro ou para o último dente perdido, se a recompensa é maior para o dente deixado em um saquinho plástico ou enrolado num guardanapo, você pode conseguir montes de dados reprodutíveis estatisticamente significativos. E sim, você aprendeu algo, mas você não aprendeu aquilo que você acha que aprendeu, pois você não se preocupou em estabelecer se a fada do dente, afinal, existe ou não. Chamei isso de explicações complexas para um fenômeno fictício. Ou seja, você sequer conseguiu estabelecer que a carne vermelha causa doença cardiovascular, porque é uma associação fraca, beirando a ausência de significância estatística, oriunda de epidemiologia nutricional, baseada em questionários aplicados apenas 2 vezes em 12 anos, com risco relativo de 1,15. Então, não, você não estabeleceu que carne vermelha causa doença cardiovascular. De modo que você sequer conseguiu estabelecer se a fada existe mesmo, e parte para dar explicações complexas para esse fenômeno. E pior ainda, escolhe para isso um composto, no caso o etimol, que aumenta mais em humanos quando se consome aquilo que no seu próprio estudo não está associado com risco, que é o caso de peixes e vegetais. Se existe um exemplo melhor do que é ciência da fada do dente do que isso, não conheço. Definitivamente, em nenhuma outra área das ciências da saúde isso sequer passaria pela revisão dos pares. Enquanto isso, na nutrição, as pessoas fogem da carne e tentam diminuir os seus níveis de etimol, comendo coisas com pouco etimol, como pizza e churros. Tem tudo para dar certo, né? E hoje a gente tem aqui uma pergunta da Marina, que é nossa aluna do podcurso Low Carb da Teoria Prática. Ela diz assim: sou da premissa de que devemos comer quando temos fome. Eu faço isso na minha prática e oriento os meus pacientes também. Fiquei na dúvida, então, de como orientar sobre a quantidade de proteína a ser ingerida no dia. Desde já, obrigada. Olha, é uma pergunta boa e a gente pode responder de mais de uma forma. Se o foco primário, principal daquela pessoa é simplesmente perda de gordura, dificilmente a pessoa vai comer menos do que o mínimo necessário de proteína, que seria 0,8 gramas por quilo de peso. Então, nesse caso, eu não me preocuparia muito. Na realidade, é um bom problema para ter, que a pessoa esteja com, nossa, tão pouca fome que eu chego a me preocupar com isso, porque significa que está dando muito certo o aspecto de saciedade da dieta, de produção de uma situação em que a pessoa come menos, come pouco, porque simplesmente está saciada. Mas digamos que seja um indivíduo que está tentando ganhar massa muscular, fazer hipertrofia, na qual a recomposição corporal seja importante, enfim, em quem eu preciso manter um consumo de proteína um pouco mais alto.
A nossa aluna é nutricionista, então falo aqui um pouco também para os nutricionistas. A gente pode, claro, tentar fazer isso com comida de verdade, salientando o consumo de alimentos que têm uma relação proteína-energia mais favorável, e essa questão da relação proteína-energia é explorada em detalhes no Retomada, o nosso programa no qual a gente ajuda as pessoas a seguir esse tipo de estratégia para emagrecimento, cujas inscrições se encontram abertas, mas essa é a situação em que o nutricionista deveria utilizar a suplementação, porque a pessoa não precisa estar com fome para consumir um shake de whey para complementar a quantidade de proteína diária. Então, o suplemento, o nome já diz isso, é suplementar, é conseguir colocar aquilo que a gente não está conseguindo só com a dieta. Porque, de fato, se a pessoa está com muito pouca fome, comer uma quantidade maior de peixe, de frango, de carne, pode ser difícil. A pessoa tem que forçar aquele alimento, que não é a ideia. E a suplementação serve para isso. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.